pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós tínhamos combinado já há alguns dias de falarmos sobre como melhorar sua comunicação conjugal, né? Acabou que não deu para nós fazermos aquela live e eu estou aqui nas primeiras horas da manhã aqui falando com você. E bora lá, vamos pensar sobre essa comunicação conjugal, como que nós devemos agir para melhorar nossa comunicação conjugal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem problemas na sua comunicação com o seu cônjuge? Deixa eu reconhecer aqui que eu tive no início do meu casamento muito mais do que eu tenho hoje. Graças a Deus, utilizando esses princípios que eu quero compartilhar com você, nós tornamos a nossa comunicação mais efetiva. Foi uma bênção para nós como casal. E a cada dia a gente vem colocando uma pedrinha, né, nessa construção de uma comunicação mais efetiva, uma comunicação que possa honrar a Deus, honrar a pessoa que eu amo, que é minha esposa, e ser honrado por ela, né? Um princípio de honra. Eu quero compartilhar aqui com você um pouco daquilo que eu tenho aprendido. Então eu vou fazer uma proposta aqui. A proposta são 10 vídeos. Em cada vídeo eu vou tratar de uma dessas linguagens ou desses princípios, eu prefiro chamar de princípios, que aplicado à comunicação conjugal vai te ajudar, eu creio que vai te ajudar muito a melhorar sua comunicação conjugal, assim como me ajudou, né? São princípios da palavra, são princípios bíblicos, são princípios cristãos, e eu creio que possa te ajudar muito, né? E o primeiro que a gente vai tratar hoje é ouvir antes de falar, ouça antes de falar. E por que isso é importante, né? Isso é importante em primeiro lugar porque nós temos uma tendência pós-pecado, todos nós nos conhecemos em um mundo pós-pecado, e a gente não sofre de falta de amor próprio, a gente sofre de excesso de amor próprio, né? Então nós preferimos nos comunicar, nós preferimos falar, nós temos a tendência até a falar demais. Por isso que um dos órgãos a ser controlados aí no nosso corpo é a nossa língua. Nós temos uma tendência pecaminosa de expressar o que pensamos e às vezes expressar de forma que fere o próximo, né? Por isso, o princípio primeiro aqui desse dia, dessa manhã, estou gravando aqui nas primeiras horas da manhã, é ouvir. Ouça antes de falar. Você sofre com isso? Essa foi uma das primeiras coisas que me doeu muito quando eu conheci esse princípio. Pensar que eu precisava parar e ouvir. Parar e escutar com atenção a pessoa que eu amo. Passar a dar ouvidos àquilo que é prioridade para mim. Porque prioridade nada mais é onde a gente gasta mais tempo, né? E eu gasto mais tempo com a minha família, com a minha casa. Então, depois do meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento principal, é com a minha esposa, é com os meus filhos. E uma boa comunicação se estende do casal e atinge todo o lar. Uma má comunicação também. Se nós falamos mais do que ouvimos, nós invertemos o princípio, a tendência é que isso também afete o ambiente doméstico, afete a casa, afete os filhos, afete os amigos, afete os relacionamentos familiares, estendido a sogro, sogra, e por aí vai. Mas quando nós entendemos o princípio de ouvir antes de falar, nós temos o privilégio de praticá-lo, né? Acho que é isso que nós buscamos entendendo a palavra do Senhor. É como eu posso praticar a santa palavra, esses princípios de vida, ao meu viver diário. Então, ouvir antes de falar, por quê? Primeiro, porque nós somos seres diferentes. Acho que a base aí para ter que ouvir bem é saber que nós somos seres distintos. Viemos de criação distinta, realidade socioeconômica bem diferentes. Viemos de lares que privilegiam tipos de comunicação que são diferentes. Então, por entender esse ambiente onde nós estamos, que evidencia a forma como fomos criados, os nossos princípios de educação formal e informal, os nossos relacionamentos de amizade, familiares e por aí em diante, nós precisamos entender que somos seres distintos. E um dos princípios no casamento para ouvir antes de falar é entender que o outro não é igual a mim. Que as mesmas palavras possam ter sentidos distintos. Sabe quando a gente se comunica com o cônjuge e
E aí nós somos confrontados e a nossa defesa é dizer assim: ah, mas eu não queria dizer isso, não foi isso que eu disse, né? Eu não queria expressar dessa forma, você entendeu errado. Na verdade, a pessoa entendeu diante daqueles valores e princípios que ela carrega, né? Ela carrega princípios e valores que faz com que ela codifique essa mensagem da comunicação daquele jeito que ela está expressando para você. Então, entender que o outro é diferente deve gerar em mim uma paciência para ouvir antes de falar, sabendo que estamos em polos distintos. Por mais próximos que estejamos, há questões na nossa comunicação que não mostram a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Quando um casal se comunica acerca do sentimento, do coração, às vezes ali por uma mensagem escrita, no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, ou numa carta, né? Carta já vai denunciar a idade aqui, né? E ali nós colocamos em palavras aquilo que estamos sentindo. E se temos como objetivo a boa comunicação, nós nos colocamos no lugar do outro. E nós escrevemos para que o outro entenda. Então nós partimos do princípio de que entendemos o outro e colocamos de uma forma que ele possa entender exatamente aquilo que eu estou dizendo. Quando nós não nos colocamos no lugar do outro, nós nos comunicamos de uma forma muito egoísta. Eu me comunico como eu quero e não tenho preocupação nenhuma se você irá entender aquilo que estou dizendo ou não. Isso é complicado, porque eu sei que somos diferentes, mas eu não estou aberto a descer o meu nível, a rebaixar a minha linguagem, a me abrir para te entender melhor, porque na verdade é você que tem que chegar no mesmo nível que eu, percebe? O nível de egoísmo que estamos falando, esse egoísmo de não compreender. Estamos em polos distintos, precisamos achar uma forma de comunicação que ela precisa ser dedicada ao outro. É com o outro que eu quero conversar, é com o outro que eu quero dialogar. Então eu preciso me dar a conhecer na medida que o outro me entenda. E é engraçado isso, não sei com vocês, mas comigo isso se tornou mais efetivo com o caminhar dia após dia. Conforme caminhávamos mais tempo um com o outro, ouvindo o outro, nós entendíamos o meio de comunicação que melhor pode ser usado em momentos tranquilos do dia a dia, do cotidiano, em momentos de grandes dificuldades, de tomadas de grandes decisões, mas aí nós encontramos no outro a melhor forma para dizer, o melhor horário para dizer, não só a forma, mas a melhor circunstância, né? Alguns gostam de já ir para o diálogo de forma confrontativa, né? Alguns gostam de ir para o diálogo depois que passa o problema, quer dizer, um ambiente onde se está de fora daquela circunstância e que se pode pensar um pouco melhor sobre aquilo que deve ser uma decisão do casal. Então percebe, somos pessoas diferentes. Como é que eu vou cobrar da Sara que ela tenha comigo uma compreensão de tudo aquilo que está no meu entendimento e eu vou me comunicar com ela de forma que ela não me compreende, que ela não entende o que está se passando dentro de mim, mas eu quero que ela entenda. E a gente tem desculpas culturais para isso, na verdade. A gente diz assim, olha, para bom entendedor, meia palavra basta. Um pingo é uma sentença. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é questão de um bom entendimento. Você vai perceber, já deve ter percebido conforme o seu tempo de casado. Nós estamos somente há 21 anos casados. Mas conforme o tempo de casamento, você vai percebendo que há pessoas com muitos anos de casado com uma comunicação defeituosa. Porque não basta ter anos de casado, precisa ter intenção na comunicação. Intenção de construir uma boa comunicação. Às vezes o tempo não é grande coisa. O tempo é importante, mas ele sozinho, sem ser regido pelos princípios corretos, não adianta, né? Outra coisa que eu quero tratar aqui com você. Nós comunicamos também de forma diferente e nós nos relacionamos de forma diferente. Percebe? A forma como o outro se comunica é diferente da sua. Dá um exemplo aqui em casa, tá? Eu sou altamente competitivo.
Em tudo aquilo que eu faço, eu sou altamente competitivo. É da minha essência pecaminosa ser altamente competitivo. E a Sara não. Então, em momentos de competição, eu tendo a avançar e ela tende a travar, a recuar ou a travar. Então, quando eu vou comunicar algo que é algo que nos confronta, algo difícil de ser resolvido, eu preciso procurar a melhor forma para comunicar isso, para que eu gere nela todo o potencial que ela tem, para que eu possa despertar nela a tranquilidade de saber que eu estou do lado dela e que nós juntos vamos construir aquele passo que é inseguro para ela, mas que na unidade que nós temos nós podemos ir junto. E eu vou transmitindo para ela essa segurança que naturalmente ela não tem. Percebe? E aí o princípio da comunicação é muito bacana, porque eu preciso ouvir as demandas do coração dela. Eu preciso ouvir as preocupações do coração dela, antes de comunicar essas certezas, porque às vezes eu estou dando respostas a perguntas que ela não está fazendo. E estou deixando de lado aquilo que realmente está sendo dito. Por que isso? Porque nós somos especialistas em ter audição seletiva. Isso é algo que nós precisamos tratar. Audição seletiva é assim, eu ouço aquilo que eu quero. E por isso nós temos grandes brigas nos relacionamentos. Nós começamos a ouvir o que queremos e não aquilo que está sendo dito. Nós costumamos interpretar aquilo que está sendo dito conforme estamos ouvindo. Temos uma dinâmica de procurar dentro daquilo que está sendo dito o que pode nos dar razão frente ao que está sendo falado. Quando a preocupação não é essa, mas a preocupação é, puxa, eu preciso entender as demandas do meu esposo ou da minha esposa, eu preciso entender o que está passando no coração dele ou dela, e eu preciso ministrar ao coração dele. Eu preciso levar ao coração dessa pessoa de forma que ela entenda princípios de Deus para que ela possa passar por esse momento de dificuldade de uma forma tranquila, sabendo que eu estou ao lado, para passarmos juntos por isso. Percebe aí como a dinâmica é outra? Não é eu num polo e o meu cônjuge no outro polo. Somos nós dois juntos, caminhando para que nós possamos nos entender melhor, nos comunicar melhor, exatamente dar ouvidos àquilo que está sendo dito e às incertezas que estão sendo expressas na comunicação. Eu acho interessante porque quando nós dominamos um assunto, nós cobramos do outro que também domine ou que não tenha tanta insegurança, porque nós temos as certezas necessárias sobre o assunto que nós estamos querendo colocar em prática. Deixa eu dar um exemplo. Se você domina muito bem finanças na sua casa, você consegue investir os seus recursos, você consegue ter certeza de para onde administrar o seu lar, e essa segurança que está em você ainda pode não ser clara para o outro. Por isso a importância de sentar à mesa, explicar os planos, explicar as ações e dar segurança para o outro. Ouvir as demandas do coração para entender, bom, como que eu respondo às objeções da minha esposa, ou no seu caso, mulher, ou do seu esposo. Como que eu posso responder a essas objeções de forma santa, bíblica, não simplesmente tentando puxar o interesse ao meu favor, mas transmitindo para ela ou para ele toda a segurança que ele precisa ter. Não em mim só, em mim também, mas no Senhor que cuida de nós. Transmitindo esse conhecimento que eu tenho como uma convicção de que estamos indo para o lugar correto. Outra coisa que nós precisamos pensar aí é os benefícios de ouvir antes de falar. Há malefícios, muitos malefícios, de quem fala antes de ouvir. Precipitação, né, é um deles. Vergonha é outro deles. Estupidez é outro deles. Então, às vezes você vê um marido sendo estúpido com a mulher, ou a mulher sendo estúpida com o marido, porque não ouviu exatamente o que o outro estava dizendo. A vergonha, porque quando se dá por si de que foi criada uma situação não necessária, simplesmente porque não ouviu, ou porque não teve interesse de verificar aquilo que ouviu, se é exatamente aquilo que ouviu está correto. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é verificar o que está sendo falado. Isso é muito importante.
eu preciso ouvir e eu preciso questionar aquilo que eu ouvi. Será que eu ouvi corretamente? Será que ao ouvir eu não estou interpretando? E ao interpretar eu não posso estar conduzindo o meu relacionamento para uma discussão desnecessária? Quando eu checo aquilo que eu ouvi, quando eu verifico aquilo que eu ouvi, eu diminuo as chances de ser um estúpido, um tolo. Eu diminuo as chances de ser um precipitado, porque eu fiz questão de verificar aquilo que eu ouvi. Não simplesmente ouvir e interpretar, mas buscar entender a origem daquilo que eu ouvi, como eu interpretei, se é exatamente aquilo que o outro está querendo comunicar. Só aí, só nessa, até agora, e no que nós estamos tratando, nós temos lições preciosas, na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já pecou nesse nível da falta de comunicação, sendo precipitado, tolo? Eu já fui muito tolo. E preciso lutar para que essa tolice não me acompanhe. Por quê? Porque carnalmente, naturalmente, nós gostamos mais de falar do que de ouvir. Então, se colocar a ouvir o outro, é diminuir as chances de ser um estulto, um tolo, um grosseiro, um homem que não leva em conta as demandas da sua esposa. No mesmo caso, a questão das mulheres com seus maridos. Então vamos para os benefícios aí. Eu pontuei aqui 3 benefícios para nós pensarmos sobre por que ouvir antes de falar é vantajoso. Por que ouvir antes de falar é vantajoso. É mais prudente. É mais prudente opinar sobre aquilo que nós temos conhecimento. É mais vantajoso falar sobre aquilo que nós temos certeza. Buscar pelo menos algum grau de certeza para não opinarmos ou não criarmos confusão em cima de algo que foi uma má compreensão. Percebe esse primeiro benefício? O benefício da prudência. O benefício de falar somente se aquilo que foi ouvido foi verificado. Esse é o primeiro benefício de ouvir antes de falar. E ouvir tudo, não é ouvir parte. Às vezes nós temos a tendência de interromper o outro no meio da ideia e de já começarmos a responder com metade da ideia expressa. Isso é problemático, porque se não ouvimos o todo, corremos um sério risco de estar opinando no meio do caminho sobre uma questão ainda não concluída, e aquela nossa opinião, quando colocada diante do todo, ela é invalidada. Nós precisamos aprender a ouvir e aprender a ouvir com atenção o todo e não selecionar as partes. Não sei você, mas eu penso que ouvir só partes pode nos prejudicar. Ouvir somente aquilo que nos interessa pode gerar mais confusão do que acordo, do que uma aliança fortalecida. Nós precisamos nos dar o direito, e o direito ao outro, de ter a nossa atenção. Segundo benefício da comunicação que você ouve antes de falar. Permita com que você cheque o que foi dito, para não gerar aquilo que a gente chama de má compreensão ou de confusão. Checar é tão importante quanto ouvir. Às vezes, nós cometemos erros lendo, escrevendo, e quando a gente lê o que ele escreveu uma segunda vez, uma terceira vez, você observa que há erros ali na escrita, e você tem que fazer verificações, e você faz correção no texto, você faz correção novamente. Por que quando nós estamos no relacionamento conjugal nós não podemos fazer a mesma coisa? Por que nós não podemos deixar com que o outro fale? Permitir com que ele fale tudo, e agora verificar aquilo que foi falado. Olha, você disse isso, está correto o que eu entendi.
E está correto eu interpretar isso que você disse dessa forma. É isso daqui. E aí você pontuar. Se a sua compreensão sobre o que foi falado está de acordo com a pessoa que falou. Por que isso, gente? Porque nós somos seres que falhamos no dar-se a conhecer. Nós não nos damos a conhecer de forma perfeita. Vou reconhecer um erro meu aqui. Não sei se é o erro de outros homens ou de outras mulheres que estão ouvindo esse vídeo aí. Se for, escreve aí embaixo. Eu tinha um sério problema no início do meu casamento. Isso veio sendo tratado ao longo do nosso casamento. E o problema era o seguinte: eu não falava. Principalmente em situações onde eu ficava chateado. Era um comportamento muito infantil, porque era quase como se fosse um emburrar, sabe? Quando você fica ali em silêncio, quieto, não fala. Quer dizer, o ambiente não fica bom. O ambiente fica ruim para quem está por perto, porque você muda de dinâmica. Uma pessoa que se comunica, que fala, de repente não comunica, não fala, não se expressa, não responde. E essa era a minha prática. A ponto da Sara ter que vir várias vezes: amor, você precisa falar. Amor, você precisa dizer. Eu não consigo entender o que está passando na sua cabeça ou no seu coração. Isso é verdade. E às vezes demora um tempo na nossa estrutura carnal de nós entendermos que o outro não tem obrigação de entender o que se passa na nossa mente. Não tem obrigação de entender o que passa dentro de nós. Se eu não comunico, né, não vai haver entendimento. Então esse era o meu erro. O meu erro não era não ouvir. O meu erro era não falar. Mas o meu não falar não permitia com que eu ouvia. Foi claro? Então assim, por não falar, eu não queria ouvir. Então vários momentos nós tivemos discussões, porque eu não queria falar, e por não querer falar eu também não queria ouvir. Então tipo assim, também não fale comigo. E aí eu me isolava. Aí você pensa assim: 1 hora, Gustavo? 2, 3, 4? Quanto tempo? Às vezes dias. E isso nos afetava. Afetava a mim, porque eu estava num ambiente extremamente isolado. Eu me coloquei naquele ambiente por pegar um ponto ali da nossa vida e isolar aquilo todo e não me comunicar de forma efetiva. E do outro lado, colocava todos os que estavam ao meu redor, minha esposa, os meus filhos, nesse mesmo ambiente. Um ambiente que não é saudável. O que nós precisamos fazer então? Nós precisamos praticar o terceiro benefício de ouvir antes de falar. Você já ouviu falar do texto de Provérbios 18:13? Provérbios 18:13 foi escrito pelo sábio Salomão. O sábio Salomão, ele deixou aí algumas orientações e alguns conselhos para a comunicação, e esse é um dos versículos que trata da comunicação. Provérbios 18:13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Aí você para e pensa assim: bom, responder antes de ouvir. Entendi até aí. É estultícia, estupidez, é tolice. Então, se eu respondo antes de ouvir, eu estou sendo estúpido. Se eu respondo antes de ouvir, eu estou sendo tolo. Uau! E aí eu entendo que Deus não me chamou para tolice nem para a estupidez. Ser estúpido com a pessoa que eu amo. Ser tolo, porque eu não fui prudente, que é o contrário da tolice, em ouvir e considerar as demandas daquilo que está sendo falado. Eu nem verifiquei, eu nem chequei. Eu simplesmente me dei o direito de responder naturalmente, carnalmente, aquilo que foi falado comigo. E além de ser estultícia, é vergonha. Eu costumo comparar isso com 3 tipos de vergonha. Primeiro, a vergonha de si mesmo. A vergonha de olhar para si
e falar, puxa, o que eu fiz? Eu não deveria ter feito isso. E a palavra dita já não volta mais atrás. Então, eu errei. E agora? Estou com vergonha do que eu fiz. Vergonha de si mesmo, vergonha de ter sido tolo, vergonha de ter sido estúpido. Mas agora você já foi. Percebe? Por isso que ouvir antes de falar é importante. Vergonha dos outros, daqueles que estavam em volta. Ou seja, vergonha daqueles que viram, ouviram aquilo que foi falado. Então existe aí temor de duas áreas. Uma vergonha de si mesmo, uma vergonha dos outros. E o terceiro, a vergonha de reagir de forma desproporcional ao problema. O problema não era tão grande quanto você pensava. Na verdade, foi comunicação, foi má compreensão, foi um entendimento equivocado daquilo que foi falado, você não tinha entendido todo e opinou nas partes, e agora você se vê nesse abismo de vergonha. E além dessas três vergonhas aqui, que são vergonhas de homens, existe uma vergonha muito maior do que isso, do que é temer o que os outros pensam, que é a vergonha do seu Senhor, que é a vergonha do seu Deus, que é de produzir vergonha em cima de um lar que deveria ser santo e de um lar que deveria estar sem mácula, de um leito que deveria estar sem mácula. E às vezes dorme noites chateado, virado um para o outro, não querendo ouvir o outro. Então, a conclusão que a gente pode tirar disso daí, ouvindo os princípios bíblicos com base em Provérbios capítulo 18, versículo 13, é que nós devemos, isso é uma ordem, isso é imperativo, todas as vezes que você estiver conversando com a pessoa que você ama, e você pode usar isso além do seu relacionamento conjugal, procure levar isso para o seu ambiente profissional, procure levar isso para a educação dos seus filhos, procure levar isso para o seu ministério na igreja. Ouça antes de falar. Não opine sobre aquilo que você não tem certeza. Guarde os seus lábios, freie a sua língua. Primeiro ouça. Nós podemos concluir que ouvir é prudência. O caminho para ter certeza que ouvimos adequadamente é verificar sabedoria. Prudência e sabedoria. Prudência, ouça tudo. Sabedoria. Verifique se aquilo que você ouviu é realmente aquilo que foi falado. Terceiro lugar. Fale. Mas fale comunicando-se com a pessoa que você ouviu, de forma que ela entenda o que você está dizendo. De forma que a sua fala possa trazer clareza e não confusão. Esse é um dos requisitos básicos para o relacionamento conjugal. Nós não verificamos o que foi falado. Nós não ouvimos corretamente, nós não entendemos o todo, somente interpretamos conforme a necessidade do nosso próprio coração, para criar as nossas justificativas, e aí geramos confusão conjugal. Geramos um ambiente onde o outro foge do ambiente. E o nosso lar não pode ser um lar onde o outro foge do ambiente, foge da relação, porque isso não é sadio. Eu não posso fugir da comunicação, não posso me esconder. Eu não sou uma lagarta para entrar dentro de um casulo. Eu não posso. Eu devo me expor, ouvindo, verificando o que foi ouvido e me comunicando de forma mais eficiente. Percebe aqui que tudo aqui que eu estou falando, ancorado nas Escrituras, ela tem que ser praticada, porque é bíblico, e ela tem que seguir uma rotina de crescimento. Olha que interessante. Hoje eu me comunico melhor do que há anos atrás com a minha esposa. Por quê? Porque hoje nós nos conhecemos melhor. Hoje a gente certifica-se muito mais de que aquilo que ouvimos é claramente o que foi falado. Hoje, quando erramos nessas situações de não ter clareza,
isso nos envergonha, porque, puxa, há anos a gente aprendeu esse princípio. Então, assim, não tem motivos para a gente não praticá-lo. E é esse princípio que eu quero compartilhar com você, porque é um princípio que mudou a nossa forma de se comunicar. Como extensão desse princípio, também não responder sem antes, uma chave aqui para vocês, hein? Sem antes considerar o peso das palavras que serão ditas. Nós somos especialistas em usar palavras que ferem, magoam, chateiam, rompem laços, ainda que seja momentâneo, porque nós não pesamos as palavras antes que elas saiam dos nossos lábios. Nós simplesmente fomos pegos pelo ímpeto da emoção, e pelo ímpeto da emoção nós justificamos qualquer palavra que queremos falar. E às vezes justificamos da pior forma, né? Começamos a justificar com base no outro. Já percebeu isso? Você justifica se culpando o outro. Não é com pedido de perdão, que é genuinamente cristão, me perdoe. Não é eu errei. Não. Eu errei porque você fez isso, isso e isso. Eu falei aquilo porque você duvidou de mim. Eu falei isso porque aí a gente vai buscar justificativas para ver se o outro entende que na verdade o meu erro é culpa dele. E aí nós fugimos da nossa culpa. Então, ouvir antes de falar pode evitar sérios problemas. E praticando esse princípio, esse primeiro princípio, nós vamos ter aí mais 9, você pode melhorar a sua comunicação conjugal. Entendido? Bom, que bom poder compartilhar isso aqui então com vocês. Me deixa saber se isso foi bom para você, se você tem conseguido praticar isso no seu relacionamento, se você está disposto a praticar isso. Segundo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faz o favor de se inscrever, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, vai lá no Instagram, o Instagram está na descrição aí do vídeo, é o @PRGustavoCustódio, e nós vamos colocar lá um post sobre esse conteúdo e você pode ir lá e comentar, tá bom? Um abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma melhora na sua comunicação e vamos juntos. Esse é só o primeiro de 10 princípios. Vejo você no próximo vídeo. Deus te abençoe.